a coisa mais maravilhosa que existe, o nome de Jesus. Quanta potência há no seu nome! O que o seu nome causa? Quão belo é o seu nome! Quando você pronuncia o nome de Jesus, tudo muda dentro de você, porque no nome dele está o poder do Senhor. O nome dele contém tudo. O nome dele contém a plenitude de tudo aquilo que você precisa. E é por isso que quando você pronuncia o nome de Jesus, você está chamando Deus para esta terra, você está trazendo Jesus para a sua situação. E é tão importante o nome de Jesus. A Escritura, como veremos agora, fala do nome de Jesus como o nome acima de todo nome. Mas antes de começar a explicar tudo o que diz respeito ao nome de Jesus, você percebe o quão maravilhoso é que nós podemos pronunciar esse nome. E quando pronunciamos esse nome, as coisas ao nosso redor mudam. E a autoridade que nós temos nesse nome e a beleza que é esse Jesus que nos ama tanto, que deixou sua deidade no céu para poder vir viver aqui na terra para nos mostrar, para pagar em nosso lugar. Mas além de vir à terra para pagar em nosso lugar, ele veio para poder viver dentro de você. E toda vez que você menciona o nome dele, há um poder intrínseco no seu nome. Há uma presença. Não é que quando falamos de Jesus, estamos falando de alguma coisa, ou seja, de alguém que existiu uma vez. Não, nós falamos de um poder eterno que intervém na nossa situação. Vamos falar de várias coisas sobre o nome de Jesus, mas hoje eu quero, vamos esperar grandes coisas porque a revelação do poder do seu nome pode mudar a sua vida. Na verdade, com certeza vai mudar, aliás. E aqui está, o nome de Jesus é Jeová é salvação, Jesus é Jesus, Jesus isso é em grego e Jeová é salvação, Deus é salvação. Quando você chama Jesus, quando você diz Jesus, está dizendo, Deus, tu és a minha salvação nesta situação. Quero contar a vocês, antes de começar, quero contar uma história, algo que aconteceu com uma irmã da comunidade, Margarete, que mora aqui em Capri e está na comunidade desde sempre, desde que a comunidade nasceu. O que aconteceu com a Margarete? E estou te contando isso para te mostrar o poder que existe só em pronunciar o seu nome. Eu oro para que um dia possamos fazer uma live juntos, assim ela poderá testemunhar e contar essa história, mas vou resumir para vocês. Ela estava voltando para casa e atravessou uma parte do jardim dela, e vocês sabem que em Capri nunca teve muita água, por ser uma ilha, então não se cavavam poços. Quando se cavavam poços, esses poços tinham tampas, e por causa de alguns trabalhos, a tampa desse poço tinha sido retirada. Sem saber disso, ela caminhava pelo jardim e acabou caindo exatamente dentro do poço, ficando presa na abertura do poço com os braços abertos assim. Com as sacolas de compras e os braços abertos, ela continuava descendo assim. A única coisa que ela disse foi, Jesus, ela chamou o nome de Jesus, Deus é salvação, simplesmente Jesus. Quando ela disse Jesus, aconteceu uma coisa sobrenatural que só de pensar me dá arrepios. Ela sentiu atrás das costas como se fosse uma coisa mole, como ela mesma conta, que subia pelas costas e depois outra que subia pelas costas. Sabe o que era? Eram as pernas dela. Agora imagina, ela dentro de um poço, nós temos pernas com ossos dentro, e as pernas dela ficaram moles e passaram por trás das costas dela para sair, e ela se encontrou deitada em cima da abertura do poço. Quanta potência no nome de Jesus!
Quanta glória no nome de Jesus! Só o nome dele faz o inferno tremer, porque até os demônios creem, mas tremem. E eu te contei essa história só para te fazer entender o quanto é glorioso o nome dele e o quanto é importante quando você o invoca, quando você precisa, mas principalmente quando você sabe quem está invocando. Porque o inimigo sabe quando você pronuncia o nome de Jesus só por pronunciar ou quando você pronuncia o nome de Jesus para invocá-lo na situação. Ela disse apenas Jesus, querendo dizer só tu podes me salvar. E como Jesus significa Jeová é salvação, ele a salvou de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, mais sobrenatural do que isso eu não sei como poderia ser. Então, o poder do nome de Jesus. Maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é glorioso. O nome de Jesus é poderoso. O céu treme, a terra treme, tudo treme quando o seu nome é pronunciado. Amém. Muitas vezes nós já ouvimos que não devemos pronunciar o nome de Deus em vão, não é? Está escrito nas Escrituras. Por quê? Porque se eu chamo Jesus, se eu pronuncio o nome de Deus, os ouvidos dele se abrem, ele fica atento, diz, do que ela precisa. O que posso fazer por ela? O que posso fazer por ele? Os anjos ficam em posição de sentido. Porque quando nós chamamos Jesus, ele sempre intervém. Porque ele é Deus e ele te ama. E ele está apenas esperando que você o invoque na sua situação. Porque as Escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não fala apenas de salvação, salvação eterna, que já é algo mais do que sobrenatural, só de invocar o nome do Senhor Cristo Jesus. Salva-me. Só isso já é sobrenatural, mas eu também falo da salvação nas coisas do dia a dia, das situações das quais precisamos ser salvos, exatamente como aconteceu com a Margarete. Quando as pernas ficaram bombas. Vocês têm noção disso? E elas saíram do poço e ela se encontrou deitada. Quão poderoso é o nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos ver um pouquinho aqui o que está escrito. O que diz a Escritura? Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E qual foi esse sentimento? Que ele, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo ao qual devesse apegar-se com ciúmes. Ele havia deixado sua divindade no céu. Vamos ler tudo primeiro e depois explicamos. Então, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ou seja, ele sabia que era igual a Deus e mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo ao qual devesse apegar-se com ciúmes, mas esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós vemos Jesus, que é Deus, não se agarrou à sua divindade para vir viver como homem, para vir pagar em nosso lugar, porque nós é que deveríamos morrer. Mas ele não podia suportar que nós morrêssemos porque ele nos quer para a eternidade, porque somos a sua noiva. E então ele deixou sua divindade no céu, esvaziou-se de si mesmo. Quantos de nós vemos que estamos cheios de nós mesmos? Quantas pessoas estão cheias do próprio ego? Quantas pessoas querem estabelecer sua posição em todos os âmbitos? Nos âmbitos sociais, mas também nos âmbitos da igreja? Quantas pessoas conseguem se esvaziar de si mesmas para serem a manifestação de Jesus? E olha o que acontece quando você se esvazia de si mesmo.
Então ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E o que acontece quando você se esvazia de si mesmo? No versículo 9, ainda em Filipenses 2, acontece o seguinte: por isso Deus o exaltou soberanamente, hiperipso hiper, ou seja, mais do que isso não existe. Existe grande, existe enorme, existe super, existe hiper, e mais do que hiper não tem como. Então ele o exaltou soberanamente hiperipso. E lhe deu um nome que está acima, que é hiper, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, em todo lugar. E toda língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor, tem a glória do Pai. A humilhação de Jesus, o abandono de sua divindade no céu, o esvaziamento de si mesmo, permitiu que o Senhor o exaltasse supremamente hiper exaltasse e lhe desse um nome hiper, acima de todo outro nome. Ora, se Jesus se esvaziou de si mesmo e era Deus, quanto mais nós, quando pensamos nele, no que ele fez, se nos chamamos cristãos, portanto carregamos o seu nome, podemos demonstrar que queremos nos esvaziar de nós mesmos para poder viver a glória que ele nos deu, para podermos ser exaltados pelo Senhor. O fato é que para nós humanos, às vezes é um pouco difícil deixar o nosso ego. Não, mas eu penso. Não, mas eu fiz. Não, mas eu. Por que eu devo? Mas por que logo eu? Mas olha aquele ali, porque eu não sou considerado, eu não sou considerada. Todo mundo se ocupa de outras coisas. Eu estou sempre correndo atrás de tudo. Ninguém me considera. Se você deixa a sua identidade naquela cruz, você recebe a identidade de Cristo, Jesus. E você se esvazia de si mesmo porque deixou toda a sua plenitude, a sua glória pessoal, você deixou na cruz. Você se esvaziou e pode se esvaziar todos os dias, cada vez mais, se ainda não se esvaziou até agora. Você pode fazer isso todos os dias porque o inimigo sempre vem encher nossa cabeça de mentiras e de propósitos que não vêm do coração de Deus. Então esvazie-se quando puder, quando for necessário. Esvazie-se de si mesmo para que Deus possa te exaltar assim como exaltou Cristo. Amém. E então, quando Cristo recebeu esse nome que está acima de todo nome, em seu nome todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nada que possa resistir ao seu nome, mas nada significa nada, realmente nada. Nem mesmo pernas com ossos dentro. Aquelas pernas tiveram que obedecer ao comando e à presença poderosa de Cristo Jesus, porque ele foi invocado com muita fé, com total confiança, com absoluta certeza. Jesus, Jesus, foi só isso que ele disse. E os ossos obedeceram e ficaram macios. Vocês acham que o nome de Jesus transforma as células? O nome de Jesus é aquele nome ao qual todos devem obedecer. Todos quer dizer todos. Não há ninguém que possa resistir diante de Cristo Jesus. E nós precisamos nos acostumar a compreender quem é Jesus. Porque às vezes no nosso imaginário, lendo naturalmente os evangelhos, lendo o caminho que Jesus fez na terra, pensamos que quando invocamos Jesus, estamos invocando aquele Jesus que deixou a divindade no céu e veio viver em um corpo, mas depois morreu. E depois ressuscitou. E quando invocamos Jesus, não estamos invocando aquele Jesus que caminhava sobre a terra, que também perguntou:
Há quanto tempo isso acontece com seu filho? Ao pai do menino que se jogava no fogo, ou que perguntou: quem me tocou? Quando um poder saiu dele. Aquele que você invoca é um Jesus poderoso. É o Jesus ressuscitado que é completamente diferente do Jesus que veio viver como homem, que deixou a divindade no céu e veio viver como homem na terra. Esse Jesus que você invoca é o Jesus do Apocalipse, que agora vamos ler juntos. Vamos ver diretamente nas Escrituras. Aqui é João, que receberá a revelação e se vira. Diz: eu me virei para ver quem estava falando comigo. E quando me virei, vi 7 candelabros de ouro. A luz perfeita. A sabedoria perfeita. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa até os pés, cingido com um cinto de ouro na altura do peito. Ursaf Bele. Esse é Jesus, hein? Esse é Jesus. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã pura, brilhantes como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. O que está acontecendo? A chama de fogo. Os olhos de Jesus são aquela chama de fogo que queima o mal, queima o inimigo, queima o que não é digno, queima tudo, porque os olhos de Jesus, quando você invoca esse Jesus entra na sua situação e transforma em cinzas tudo aquilo que está te fazendo mal, aniquila o mal. Esse é o Jesus que você está invocando, cujos olhos são como uma chama de fogo. E quem pode resistir aos olhos de Jesus, que são como uma chama de fogo, mas que ama justamente você e te preserva para queimar tudo aquilo que te faz mal? E os seus pés eram semelhantes ao bronze incandescente, aquecido numa fornalha, e a sua voz era como o estrondo de muitas águas. Quando você chama o nome de Jesus, você está chamando alguém que tem uma voz, que tem um estrondo, diante do qual Satanás e seus demônios fogem. Aleluia! Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Este é o Jesus que você invoca, quando está chamando por Jesus. Você está chamando aquele Jesus que tem olhos de fogo, que queima o poder do inimigo ao seu redor e que tem uma espada de 2 gumes que te explica as coisas, que pronuncia aquelas palavras que separam o bem do mal, e você é salvo porque Jesus te ama e usa todo esse seu poder, toda essa sua divindade. O seu rosto era como o sol quando brilha em toda a sua força. Ele usa tudo de si mesmo para te amar, para te salvar, para te tirar das situações nas quais você se mete e nas quais todos nós nos metemos todos os dias. Ele usa todo o seu poder porque te ama e usa esse poder contra o inimigo que está te torturando, que está atacando a sua mente. Mas se você tem bem claro na sua mente que quando invoca o nome de Jesus, está invocando o maior poder de todo o universo, um poder que incinera completamente o mal, esse poder extraordinário que aniquila o mal, seja ele ansiedade, seja depressão, seja até mesmo um ataque demoníaco. Quando você invoca o nome dele, está invocando esse Jesus, o poderoso, o glorioso, o ressuscitado, aquele que venceu a morte. E se ele venceu a morte, também vencerá a batalha que você está enfrentando. Ale. E por que ele venceu? Porque ele foi obediente. Porque fazia tudo o que o Pai lhe dizia para fazer, porque esvaziou-se de si mesmo. E então, o que você ainda está esperando?
Esvazie-se completamente de si mesmo e encha-se desse Cristo Jesus ressuscitado, com olhos de fogo, com a espada de 2 gumes, e tenha essa habilidade sobrenatural de ver como Jesus vê, de usar esses olhos de fogo. Os olhos de fogo são aquele olhar sobrenatural que consegue discernir tudo, dizendo: isso está certo, isso está errado. E essa espada de 2 gumes separa ainda mais. Esse é o Jesus que vive em você e esse é o Jesus que age quando você o invoca. Mas, acima de tudo, esse é o Jesus que quer que você use o nome dele, que você use a autoridade dele, que você use o poder dele. Pense um pouco sobre isso. Quão poderoso e glorioso é o nome de Jesus, esse nome maravilhoso e incomparável que foi dado a você, foi concedido para que você o use com autoridade para que absolutamente todo o mundo celestial e também na terra reconheça plenamente o poder de Deus através da sua igreja, que é você. Amém. Então, vendo isso, é normal que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É normal. Você não deve se surpreender e nem duvidar quando invoca o nome de Jesus e faz uma oração em nome de Jesus. Aliás, quando você ora em nome de Jesus, porque às vezes estamos acostumados. Tem gente que está acostumada a rezar sempre as mesmas orações repetidas vezes e depois dizemos que tem pouquíssima resposta, ou seja, quase nada, nenhuma resposta. Porque o próprio Jesus diz: não façam como os pagãos que pensam que serão ouvidos pelo grande número de palavras que dizem. Portanto, essas orações podemos deixar de lado. Mas Jesus nos explicou várias vezes: qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando estamos convencidos desse Jesus, quando acreditamos nesse Jesus que acabei de te contar agora, que está escrito nas Escrituras, não estou te contando nada novo. Isso foi escrito há 2000 anos e aquele Jesus já existia, já estava vivo antes da fundação do mundo, então não é nenhuma novidade. É só que a nossa mente precisa se abrir para usar aquilo que nos foi dado. Temos todas as ferramentas e temos até mesmo o nome de Jesus. Amém. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se permanecermos nele e ele permanecer em nós, ou seja, se estivermos confortáveis nele, se quando estamos em sua presença nos sentimos bem, sabemos que ele nos ama, quando ele está feliz e alegre porque você está em sua presença. Quando você e ele são uma só coisa porque os pensamentos dele se tornam os seus pensamentos e os seus pensamentos se tornam os pensamentos dele. Quando há uma união de propósitos e quando a sua mente se torna a mente de Cristo, qualquer coisa que você pedir a ele, você estará pedindo de acordo com a vontade dele e ele a realizará. Amém. E esse é o seu Jesus. Esse é o Jesus que te ama. Veja, aqui quando fala do nome, diz que ele deu o nome Onoma. Onoma, quando falamos do nome de Jesus, o nome significa aquele nome que é usado para tudo que o nome contém. O que o nome engloba? O poder do céu, a criação, a criatividade, ou seja, o poder criador. O nome de Jesus engloba a sua autoridade, engloba o seu caráter, engloba todo o pensamento que você consegue imaginar ao mencionar o seu nome. Engloba tudo. Engloba tudo, engloba a elevação do posto de Cristo, que está acima de todos os anjos, acima de todas as coisas. Engloba toda a autoridade. Engloba o comando, engloba a excelência, engloba todas as obras. O nome de Jesus engloba tudo.
O nome de Jesus está exaltado ao mais alto posto e poder. Ele foi elevado à suprema majestade. Tira um print disso. Elevado à suprema majestade, ele foi exaltado ao máximo com orgulho, com altivez. O Senhor quis exaltá-lo porque ele se esvaziou para vir pagar em nosso lugar. Então ele o exaltou ao mais alto posto, ao maior poder, à suprema majestade, porque ele tem orgulho e se orgulha do Filho, e o exaltou sem medida acima de tudo. E o Senhor quer fazer a mesma coisa com você, porque você está em Cristo, e quando você está em Cristo, você foi tirado do poder das trevas e colocado no reino do seu Filho amado. Em Cristo, você está nisso. E isso está em você. Ou seja, você tem dentro de si todo esse poder e está em todo esse poder. Quando você luta, Cristo está fora de você e Cristo está dentro de você. O inimigo não pode te atingir se você está escondido em Cristo, porque ele teria que enfrentar a ele. Mas você pode lutar porque tem Cristo dentro de si. Aleluia! Cristo fora de você para proteção e Cristo dentro de você para lutar. Aleluia! E abrir brechas. Mas quão lindo é o nome de Jesus! Mas quão lindo é o nome de Jesus! Nenhum nome é mais alto que o dele. Nenhum nome está acima do nome de Jesus, nenhum só. Eu fiz a lista, você pode acrescentar outros. Nenhum demônio tem um nome mais alto que o de Jesus. Nenhuma doença. A doença tem um nome? Jesus tem um nome mais alto que a doença. Jesus tem autoridade sobre essa doença. Jesus tem autoridade sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre a depressão. Jesus tem autoridade sobre a ansiedade. Jesus tem autoridade sobre qualquer circunstância. Ele tem autoridade. O nome dele está acima de tudo. Jesus está acima de toda a igreja, de toda a denominação. Não existe nenhuma denominação que não esteja sujeita a Cristo Jesus, que não deva estar sujeita, que não deveria estar sujeita a Cristo Jesus, digamos assim. Não existe nenhum dogma, nenhum dogma. Podem ter sido inventados muitos dogmas. Jesus é maior que o dogma. Não existem rituais maiores que Jesus. Não existem santos maiores que Jesus, não existem tradições maiores que Jesus, não existem talismãs, amuletos da sorte, esse crucifixo não. A gente usa porque é bonito, porque gostamos, porque nos lembra Jesus, mas não, eu tenho que usar isso porque isso me dá sorte. Aí eu aperto quando estou com medo, etc. E isso vai me salvar. Não. O que te salva é o nome de Jesus declarado, pronunciado, invocado com a certeza de que ele é maior do que a situação que você está enfrentando. Amém. E ele precisa de você para ser pronunciado, não de qualquer outro talismã, sei lá o que a gente carrega por aí. E não existe nenhum homem que seja maior do que Jesus. Não há ninguém, absolutamente ninguém, maior do que Jesus. Porque Jesus é maior do que qualquer coisa. E quando você invoca o nome dele, você está invocando o poder criador. Em nome de Jesus foram criados órgãos, em nome de Jesus foram criadas situações, em nome de Jesus situações foram transformadas. O nome dele é poder absoluto. O nome dele é poder absoluto. Amém. E Deus decidiu dar a ele esse poder absoluto. E Deus decidiu nos dar a autoridade de usar esse poder absoluto. E se nós, como cristãos, realmente usássemos com essa certeza, com essa determinação, o poder do nome de Jesus, quem poderia se levantar contra nós? Que batalha estamos perdendo? Nenhuma. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém.
Lembre-se disso. Hoje à noite e amanhã, depois de amanhã, quando você orar, lembre-se de que quando você faz uma bela oração e diz em nome de Jesus, não diga isso como um simples hábito. Uma oração. Ó Senhor, obrigado porque tu salvas os meus filhos em nome de Jesus. Amém. Para quantas pessoas o nome de Jesus se tornou apenas um vício de linguagem? Não é um vício de linguagem. O nome de Jesus é poder. E quando você ora, declare, decrete a sua palavra e então diga em nome de Jesus, porque você está invocando o mais poderoso, o mais alto nessa oração. E ele atende essa oração quando é um decreto que vem da sua vontade, da sua palavra. Amém. Você está invocando o nome de Jesus como garantia daquilo que está decretando de acordo com a palavra de Deus. Naturalmente, se você faz orações que não têm fundamento, não pode, Deus não pode vir como se diz? Garantir uma oração que não faz sentido algum. E é por isso que você precisa conhecer as Escrituras e decretar essas palavras e decretar essa verdade. Aleluia! E quando você invoca o nome de Jesus, saiba quem você está invocando, o garantidor do céu, aquele que venceu a morte e venceu tudo. E ele também vencerá na sua situação. Eu te abençoo, te amo, te abraço forte e ouro para que você possa sentir esse abraço glorioso e poderoso de Jesus, o Senhor. Nos vemos, vamos continuar com este estudo sobre o nome de Jesus, porque é muito importante para você, para a sua vida espiritual, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, para a sua descendência, para tudo. O nome de Jesus é fundamental. Vamos aprender a usá-lo bem, porque ele nos deu autoridade. Eu te abençoo e te abençoo.